Meu vizinho desapareceu, mas à noite ouço sons do seu apartamento. Se você já experimentou a sensação arrepiante de estar em um lugar escuro, onde os ruídos que ecoam parecem ter vida própria, então prepare-se para mergulhar nesta história. Esta é a história de um vizinho desaparecido, um apartamento abandonado e os sons inexplicáveis que ecoam durante a noite. Tudo começou em um tranquilo prédio residencial, situado em um bairro pacato. Eu, um curioso espectador da vida cotidiana de meus vizinhos, nunca poderia imaginar que algo tão sinistro estivesse prestes a acontecer. Minha jornada pela estranheza começou quando notei, de repente, que meu vizinho do apartamento ao lado havia desaparecido. Estranhamente, não havia movimento algum vindo de seu apartamento, nenhum sinal de vida em sua varanda ensolarada. Perguntei-me onde ele poderia ter ido. Porque ele saiu tão repentinamente. O mistério que envolvia seu desaparecimento era palpável, pairando no ar como uma nuvem escura. À noite, quando a cidade adormecia, era quando a verdadeira assombração começava. Enquanto eu me aninhava em meu quarto, esperando pelo sono, comecei a ouvir os primeiros murmúrios. Eram sussurros indistintos, como se alguém estivesse falando em voz baixa, mas não havia ninguém por perto. A princípio, tentei ignorar os sons, atribuindo-os a uma simples falha acústica. Porém, à medida que as noites se arrastavam, os sussurros se tornavam mais audíveis, mais presentes. Pareciam seguir uma cadência melódica, quase cantarolando uma canção fantasmagórica que ecoava pelos corredores silenciosos. Curiosidade e medo começaram a se misturar dentro de mim. Eu sabia que havia algo errado, algo estranho acontecendo naquele apartamento vazio. Decidi investigar. Armado com coragem e uma lanterna tremulosente, adentrei o apartamento do meu vizinho desaparecido. A escuridão era sufocante e o silêncio, ensurdecedor. Meus passos ecoavam como trovões em toda a sala vazia. Vasculhando cada canto, cada espaço empoeirado, meus olhos finalmente se fixaram em um objeto peculiar no chão. Era um antigo livro, cujas páginas desgastadas pareciam contar histórias de tempos esquecidos. Abri o livro com cautela, e para minha surpresa, as palavras escritas pareciam ganhar vida própria. Elas revelavam uma história sombria, uma narrativa de um passado oculto. O livro falava de uma antiga maldição que recaía sobre aqueles que ousavam desvendar seus segredos proibidos. À medida que eu mergulhava mais fundo na leitura, os sussurros ao meu redor se intensificavam, quase como se as palavras do livro estivessem ganhando voz. A sensação de ser observado tornou-se quase insuportável, um frio percorreu minha espinha, enquanto a presença invisível parecia se aproximar cada vez mais. Foi então que uma figura sombria emergiu das sombras, uma manifestação material da maldição descrita no livro. Seus olhos sinistros brilhavam no escuro, hipnotizando-me com um poder maligno. Tentei escapar, mas meus pés pareciam grudados ao chão, incapazes de me libertar do abraço gélido do medo. A figura se aproximou, seus passos eram silenciosos como os sussurros noturnos, e quando finalmente alcançou-me, senti uma escuridão inimaginável envolver minha mente. Tudo ficou turvo, minha consciência se desvaneceu e perdi a noção do tempo. Acordei em meu próprio apartamento, sem saber se havia sido um pesadelo ou uma experiência sobrenatural real. O livro estava ao meu lado, suas páginas agora em branco, como se nunca tivesse sido escrito. Mas os sussurros persistiram, e quando em minha mente, lembrando-me de que algo estranho havia acontecido. Até hoje, a maldição permanece em minha memória, uma lembrança assustadora que me atormenta à noite. E, mesmo que meu vizinho continue desaparecido, os sons do seu apartamento ecoam em minha mente como um lembrete constante de que, às vezes, coisas sombrias habitam os lugares mais comuns. Então, caro leitor, tome cuidado ao adormecer esta noite. Pois, assim como eu, você pode se ver envolto em um pesadelo assustador, onde os sussurros noturnos ganham vida, e a escuridão esconde segredos que nunca deveriam ser revelados.